Olá! Nesse vídeo de hoje eu vou trazer um tema de muita importância para você que é líder ou pretende se tornar líder e crescer na sua carreira, alcançar altas posições de liderança, ser muito bem remunerado e, claro, você não vai conseguir fazer isso se você não se tornar um especialista em pessoas, em desenvolvimento humano e gestão de comportamentos. E para você conseguir fazer isso muito bem, você tem que dominar, fazer a ótima fusão entre os conhecimentos cientificamente mais modernos da psicologia e as estratégias mais modernas de gestão, de administração. E é por isso que nós fizemos esse casamento aqui nesse canal. A Maturicorp pretende desenvolver a maturidade corporativa através do desenvolvimento da capacidade de liderança de promover a ascensão, as competências, tanto as hard skills, as competências técnicas dos colaboradores sob sua gestão, e também das soft skills, das habilidades psicológicas para as diferentes demandas da vida e dentro do trabalho, né, nas relações, tanto com clientes, fornecedores, com supervisores acima, com liderados abaixo. Ou seja, se você não tiver as habilidades psicológicas para gerenciar, se relacionar e gerenciar as relações humanas sob sua supervisão, dificilmente você vai conseguir extrair o máximo potencial das pessoas. E para isso, pensando nisso, eu trouxe hoje um tema que é de fundamental importância para quem quer ser um gestor de comportamento, que é o conhecimento sobre as vulnerabilidades psicológicas. A gente espera das pessoas a conduta mais pragmática, mais racional, a maior sabedoria, o melhor conhecimento sobre as coisas. Só que as pessoas, na verdade, elas não agem com base no que é certo, no que é bom, com base em todo o conhecimento acumulado pela humanidade. Elas agem com base no que aprenderam. E se aprenderam modos de funcionar problemáticos, é assim que elas vão se comportar, pelo menos nas circunstâncias em que elas aprenderam essas táticas, essas formas de funcionar. As pessoas exibem uma variabilidade comportamental muito grande e para uma série de coisas elas têm qualidades, boas formações e talvez funcionem muito bem, mas sempre existe aquele ralo emocional da racionalidade, onde a tendência à impulsividade, a mecanismos defensivos, a competições, invejas, ciúmes, padrões distímicos, obsessivos, ou seja, os funcionamentos humanos problemáticos aparecem. Mas para você poder gerenciar esses funcionamentos problemáticos que impactam a convivência, a produtividade e o crescimento da sua equipe, da empresa, ou da sua própria empresa, se você tem lá uma equipe que você coordena, você precisa entender de funcionamento humano, ser um especialista e saber por que as pessoas pensam, sentem e fazem as coisas que elas fazem quando não é o que se esperaria que elas fizessem. Para isso, eu trouxe uma ferramenta que ela vai servir também à gestão de comportamentos. Ou seja, quando você for se encontrar, né, naquela sessão de feedback com o seu colaborador, você precisa estar muito bem documentado com os comportamentos que você quer ajudá-lo a revisar, a observar, a analisar, aumentar o seu próprio autoconhecimento sobre aquilo e poder lutar contra aquelas tendências, formando os comportamentos que você espera deles, que você vai dar como parâmetro e vai criar um plano de acompanhamento, de desenvolvimento, estabelecer deadline para aquilo estar resolvido. Enfim, para você fazer isso muito bem, você tem que ter essa capacidade de ajudar o indivíduo a observar o que afetou um desempenho problemático. E aí é que entra o campo das vulnerabilidades psicológicas, porque ou ele está agindo com base no melhor conhecimento, com base na razão, ou ele está agindo com base nas suas vulnerabilidades. E você precisa conhecê-las para colocar em escrutínio, para colocar em exame na hora de dar um bom feedback. Para isso, eu trouxe essa ferramenta que faz parte de um conjunto de ferramentas para te tornar especialista em pessoas. Ou seja, nós temos mais de 90 ferramentas para planejamento, avaliação de desempenho, gerenciamento estratégico da motivação, torná-lo um especialista em pessoas, desenvolvimento, ou seja, como promover comportamento quando a pessoa não exibe algum comportamento. Ou seja, há uma série de recursos que você precisa dominar e que, se tiver o método correto, né, baseado em princípios para explicar, parâmetros para poder mapear e estabelecer objetivos e procedimentos para desenvolver o que é necessário, você dificilmente ficará desamparado num processo de atuação junto aos seus colaboradores, de gestão, e você vai ter aí ótimos resultados com a sua equipe, que também trabalhará de forma cooperativa, harmônica, inventiva, criativa
tudo isso que a gente quer. Então, há que ter esses conhecimentos se você quiser se relacionar, lidar e gerenciar pessoas. Então, vamos aqui a uma ferramenta muito prática para isso, que é essa aqui, ó. Essa ferramenta, ela é chamada de registro de interações problemáticas, porque você vai documentar aqui os problemas comportamentais que ocorrem com cada colaborador. Então, você vai ter uma dessa para cada colaborador por semana. Ou seja, tudo que ele fez que prejudicou lá, teve algum tipo de prejuízo, ou pelo menos não resolveu algum problema que era da sua alçada, você vai registrar aqui o dia, hora e a situação em que ele se encontrava. Ou seja, a situação foi essa, você estava em tal lugar, com tais pessoas, realizando tal atividade, e emitiu, olha lá a coluna do comportamento, e emitiu esse comportamento. O comportamento problema só tem de dois tipos. Ou algum excesso, agiu de um jeito problemático, impulsivo, compensatório, agressivo, impositivo, ríspido, né? Ou agiu de algum jeito arrogante, ou agiu de algum jeito que é um excesso, né? Excedeu ali o que a situação requeria, excedeu os limites e acabou criando como consequência algum tipo de efeito, de prejuízo, né? Que precisa ser também registrado, ou ele não soube o que fazer, ficou paralisado, fugiu da situação, porque faltava um repertório e ele não sabe nem o que ele precisaria ter feito. E aí você precisa especificar qual é o déficit, ou numa hard skill, numa competência técnica, ou numa soft skill, numa habilidade psicológica que compõe a maturidade, a melhor sabedoria para gerenciar situações emocionais. Então, você vai apontar isso para ele. Tem aqui no canal um vídeo que eu já fiz anteriormente sobre as habilidades psicológicas da maturidade, as habilidades psicológicas que compõem as soft skills e que tornam as pessoas mais maduras quando elas estão bem desenvolvidas nessas 10 capacidades para a vida, né? E também para a vida corporativa, dentro da atividade ocupacional. Então, você conhece, vai lá, assiste lá, para você poder também apontar claramente quais são os valores, virtudes e habilidades psicológicas que ele precisaria desenvolver, fora as competências técnicas da atividade do cargo, motivo pelo qual o indivíduo foi contratado, né? Ele é contratado pelo currículo, pelas competências que a empresa precisa, mas vem junto com ele seus excessos e déficits, e se ele tem mais virtudes do que esses problemas, né, dá mais resultado do que esses problemas, você vai ter que aprender a tolerar e gerenciar isso para sanar essas dificuldades com ele. Daí o feedback contínuo, o aperfeiçoamento contínuo. Então, ele tem lá uma situação que ele não soube como agir, meteu os pés pelas mãos ou não soube como, ficou paralisado, fugiu da situação e produziu consequências, que você vai registrar. E aí entra o campo das vulnerabilidades psicológicas. As pessoas, quando não agem com a maior sabedoria, com a maior racionalidade, elas são governadas por uma dessas atitudes, né? Dessas vulnerabilidades patológicas aqui. Ou necessidades psicossociais, todos nós temos necessidades psicossociais. Além das necessidades biológicas, né, de comer, né, fome, sede, gênio, manter a manutenção da temperatura corporal, além das necessidades biológicas para sobrevivência, existem as necessidades psicossociais ou socioemocionais, que são aquelas que só os outros podem prover. E que se uma pessoa foi muito carente disso ao longo da vida, ela pode ser muito necessitada daquilo. Por exemplo, quem passou a vida inteira sendo hiperexigido e nunca se sentia capaz de realizar, quem passou a vida inteira sendo criticado, quem passou a vida inteira sem ser valorizado por nada que fazia, por nenhum aprendizado que crescia, pode ser muito carente de reconhecimento, de validação e muito ávido por buscar isso, metendo os pés pelas mãos muitas vezes, agindo com algum excesso mobilizador de reconhecimento, se auto-engrandecendo, enfim. Você vai começar a perceber que os perfis humanos, em toda perfilação humana, saudável ou patológica, a pessoa tem vieses, tendências, mecanismos subjacentes que a afetam e que precisam ser conhecidos não só por você, líder, para poder você se conectar com isso, né? Então, se eu sei que um funcionário é muito carente de vínculo, porque ele passou por abandono, nunca teve ninguém, ficou de casa em casa, né? O pai deixou com um avô, o avô depois passou para o tio, ou seja, se sentir isolado, ou mesmo dentro de casa, se sentir isolado, pouco atendido nos seus vínculos, ele pode ser muito carente de afeição, de vinculação, de pertencimento, né, querer fazer tudo para agradar as pessoas, para as pessoas gostarem dele. Então você vai entender, quando as pessoas agem, que elas podem estar governadas por carências. Há uma lista muito grande de necessidades e você precisa aprender a falar a linguagem das necessidades de cada um para gerir suas motivações, né, persuadir, influenciar positivamente essas pessoas e até prover isso na medida do profissionalmente desejável.
Mas isso fica para outro vídeo, em que eu vou trazer essa lista de necessidades e como atuar para identificar e gerenciá-las, fica no próximo vídeo. Além dessas necessidades que podem governar as pessoas, também suas crenças e pensamentos. Nós formamos várias crenças saudáveis, valores, né, regras de conduta, mas algumas podem ser problemáticas e tendencionar nossas interpretações, o que cria distorções, falácias, vieses, né, heurísticas de julgamento. São essas tendências de raciocínio que culminam em erro de julgamento, de interpretação, e que podem nos afetar emocionalmente também no que a gente vai fazer. Se eu interpreto de um jeito, eu ajo de uma forma. Se eu interpreto de outro, ajo de outra. E o líder precisaria ajudar o indivíduo a sentar na mesa e como você entendeu essa situação, o que essa situação significa para você, o que você pensou aqui, e gerar essa identificação para gerar alternativas com ele de entendimento, caso ele tenha tido uma tendenciosidade de raciocínio. Além disso, as pessoas também têm um histórico de vida que pode potencializar certas emoções, tornando-as hipersensíveis, hiperexcitáveis por certas emoções e desreguladas nelas, né, sem saber gerenciar. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer emoções, sentimentos e dominá-los, gerenciá-los para ter a melhor conduta. Eventualmente, a pessoa tem pouca inteligência emocional, se desregula facilmente diante de certas emoções, como ansiedade, estresse, é pouco resiliente para elas. Raiva, tem gente que é muito furiosa, que não sente quase nada em relação às outras emoções, mas quando com a raiva se descompensa numa fúria. Então, ajudar as pessoas a identificar quais são as emoções, né, inveja, ciúme, quais são as emoções que, quando você experimenta, te descompensa, te desregula e você mete os pés pelas mãos em algum excesso ou paralisa, foge, mostrando algum déficit de enfrentamento, de manejo da situação, é também importante aqui para o indivíduo aprender a focalizar isso e dominar essas emoções, lidar com elas, se preparar para uma próxima ocorrência para não agir novamente com base nessas passionalidades. Outro aspecto a considerar são as consequências. Às vezes a pessoa está produzindo consequências problemáticas, mas tem ganhos secundários também. Efeitos colaterais desejados pela pessoa que ela obtém apesar do problema que cria. Então, às vezes cria um problema para o setor, cria um problema para o líder, cria um problema para os clientes, mas não cria, mas para ela conseguiu algum efeito que ela precisava. Então, alguém, por exemplo, que fica reclamando de tudo, pode fazer com que os colegas de trabalho, para se livrar da reclamação dela, peguem o trabalho dela para fazer, e ela se poupa, pode conseguir que o próprio líder dê menos tarefa para essa pessoa e ela se poupa, ela pode conseguir paparicos, né, cuidados, não fica assim não, calma, isso vai se resolver e receber então um tipo de atenção que atende às suas necessidades psicossociais de atenção, de cuidado, de proteção, se é carente disso. Então fique muito atento aos ganhos secundários de um padrão de comportamento problemático, para ajudar o indivíduo a observar isso, se for o caso, e revisar essas táticas, essas estratégias para adotar uma atitude mais firme, mais assertiva. Então, olha como é que essa ferramenta é ótima para você levar para a sala de feedback, para a sessão de feedback e ajudar o indivíduo a pensar suas condutas e fatores que podem afetá-la. Mais conteúdos para gerenciar cada um desses aspectos, né, como desenvolver a capacidade de regulação emocional, como desenvolver a capacidade de corrigir distorções, como gerenciar as necessidades, tudo isso virão em novos vídeos. Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito enriquecedor para a sua prática profissional e que você coloque isso em prática o mais rápido possível, agendando aí suas sessões de feedback, documentando tudo e trazendo toda essa reflexão produtiva que vai crescer muito a maturidade da sua equipe. Lembrando sempre, né? Maturidade é uma questão de habilidade, não tem nada a ver com a idade, né? Uma pessoa pode ter ficado apenas velho. O avanço do tempo só nos faz ganhar tamanho de bebês até que a gente espicha, gordura e ruga. Capacidades comportamentais vêm das experiências. Se as experiências forem insuficientes ou patológicas, problemáticas, a pessoa está comprometida e às vezes ela tem um conjunto de valores, mas comprometida por alguns que estão mal formados. Tem um monte de capacidades técnicas, né, para realizar muito, só que sua forma de lidar emocionalmente com a vida e com as pessoas e com os problemas o compromete. Então, se você puder desenvolver isso, vai ter uma equipe funcionando com hard skills, né, competências técnicas e soft skills, habilidades psicológicas em alto nível. Nos vemos no próximo vídeo.